nosso próximo tema, um pouco alinhado do que disse a dupla Maida e Marcelo, né? Sobre buscar um pouco de lazer, cuidar um pouco das atividades físicas, da gente aproveitar para cuidar um pouco de si nesse momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento. E o nosso tema de agora está relacionado ao ODS 3. ODS 3 é saúde e bem-estar para todos e todas. O ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, faz parte dos 17 que compõem a Agenda 2030 da ONU, que é uma carta de intenções, de objetivos, onde 192 países assinaram esse compromisso de até 2030. Precisamos transformar o planeta preservando o meio ambiente, desenvolvendo economicamente e de forma sustentável e promovendo o desenvolvimento social. 3 itens, 3 pilares dessa agenda que o planeta inteiro concorda, é uma linguagem universal e por isso, a partir de agora, estamos alinhados com o nosso próximo tema aqui dentro da nossa programação, que vai falar sobre como o isolamento social pode reduzir o nível de atividade física e acabar trazendo malefícios à nossa saúde. O isolamento pode levar a comportamentos prejudiciais. Você já vai aprender a partir de agora como é que que tipo de comportamento que a gente assumiu e que pode dar como consequência provocar problemas de saúde. Por isso, a partir de agora, além da Lívia Bailão, minha companheira de todas as tardes aqui no nosso Sagres em Tom Maior, a gente recebe o Emanuel Ciolac, ele que é pesquisador e professor de Educação Física da Unesp, lá na Universidade de São Paulo. Por isso, seja bem-vindo, professor, seja bem-vindo a Sagres. Boa tarde, Vinícius, boa tarde, Lívia. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado, Lívia. Seja bem-vinda. Ótima semana. Olá, Vinícius. Ótima semana para você também. Um grande abraço para todo o pessoal do Sistema Sagres, do Tom Maior e ao professor Emanuel, que está aqui conosco para bater esse papo. Saudar também, né, Vinícius, nossos ouvintes, telespectadores, internautas, uma ótima semana. Lívia, comecei a estudar o material do professor Emanuel e todo o artigo, né, e o alerta que a Unesp faz nessa produção científica, e eu comecei a me ver nesse artigo, nesse estudo. Você se viu? Você consegue identificar hábitos que você fazia e que essa mudança de hábito que pode ocasionar problema de saúde? Vinícius, olha, em termos de atividade física, eu posso te dizer que eu fiquei mais disciplinada na quarentena, no isolamento, depois que a gente entrou nesse ritmo, né? Mas tem muita coisa sim, por exemplo, eu durmo bem mais tarde, não tenho horas de sono suficiente, enfim, uma série de coisas aí que a gente vai observando no dia a dia. A alimentação também a gente resvala, né? Assim, se solta mais um pouco do que está acostumado. Então, a gente tem que ir adaptando e criando os mecanismos, né, professor? Isso mesmo. Tem que colocar a regrinha, né, porque está em casa que tem que deixar de fazer as coisas saudáveis. Eu, particularmente, professor, eu me vi na posição de... Vinha numa sequência de treinamentos, até no início da pandemia, eu mantive do isolamento e tudo, de uns 3 meses para cá, já me desorganizei nessa questão, já me desorganizei na alimentação. Antes eu fazia alimentação, a gente organizava, eu trazia meu almoço e tudo. Hoje, se eu lembrar que eu vou almoçar, já é uma vitória. Se eu lembrar que eu sinto fome. Então, assim, onde foi a preocupação de vocês ao fazer esse estudo, ao fazer essa série de entrevistas? Onde vocês querem chegar com esse trabalho científico? Então, gente, a primeira preocupação nossa foi o que a gente observou nos nossos participantes dos projetos nossos, né? Uma certa dificuldade em, primeiro, aderir aos programas de atividade física de maneira remota, né?
E aí acabou surgindo também uma série de estudos em outros países mostrando que tanto os indivíduos que já eram fisicamente ativos, que faziam controle da atividade física por meio daqueles relógios que controlam os seus passos, que controlam sua frequência cardíaca, diminuía, como um mais recente, que saiu uns 3 meses atrás, mais ou menos, que mostrou que fez um questionário bem amplo, pegou pessoas de todas as partes do globo, né, incluindo América do Sul, Europa, África, né, apesar que a menor população foi da África, e mostrou que, em média, a gente reduziu 33,5%, né, o nível de atividade física. E além de reduzir em 33,5% o nível de atividade física, aumentou em mais de 3 horas por dia o tempo que a gente fica sedentário, fica sentado ou fica deitado, né? E aí isso foi a principal coisa que chamou bastante a nossa atenção. O que significa, o que a gente pode entender desses 2 pontos? Estou diminuindo a quantidade de atividades físicas e eu faço meu depoimento próprio, eu fazia atividades físicas quase todos os dias. Nesses últimos meses eu não consigo fazer. Se eu fizer 3 na semana é uma vitória. E o que representa esse aumento de sedentarismo, esse aumento de inatividade? Representa um aumento em 2 fatores independentes que são maléficos para a nossa saúde, né? Então, independente se eu sou fisicamente ativo ou não, se eu atendo a recomendação mínima da Organização Mundial de Saúde, que seria de 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada, ou de 75 a 150 minutos por semana de atividade vigorosa, o fato de eu ficar muito tempo sedentário também me traz malefícios, né? Então, a recomendação nova, mais recente, que saiu agora há umas 2 semanas atrás, ela recomenda também que a gente, se fica muito tempo sentado no nosso dia a dia, então todo mundo está trabalhando muito em home office, que nem eu estou, por exemplo, com 80%, 90% da minha carga horária de trabalho em home office. Então, a gente fica realmente bem mais tempo sentado, né? E aquela locomoção que no meu trabalho eu teria, que eu saía da sala de aula para o laboratório, do laboratório para a sala de reuniões, que movimentava bastante, né? Ou em casa não acontece isso. Então, a gente está trazendo malefício para o nosso organismo através de 2 maneiras: ficando muito tempo parado e deixando de atender a mínima recomendação de movimento, de atividade, né? Os 2 juntos acabam se somando e prejudicando a nossa saúde ali na frente, né? E na nossa estimativa que a gente fez, né, do tempo sedentário, a gente não consegue estimar muito quanto que isso vai prejudicar, porque com relação ao nível de atividade física é algo relativamente novo na literatura, né? E ainda não tem muitos estudos longitudinais falando o quanto que isso representa de incidência de doenças, de incidência de mortalidade. A gente sabe que pessoas que ficam mais tempo sedentárias têm um pior prognóstico, vão ficar mais doentes mais fácil, né? E tem maior chance de morrer antes daquelas que não ficam. Mas o quanto que proporcionalmente isso representa, a gente ainda não sabe com tanta exatidão quanto o nível de atividade física, que é não atender os 150 minutos mínimos por semana de atividade moderada, né? E aí, Lívia? Estou aqui pensando, Vinícius e o professor Emanuel, a gente não sabe quando que as coisas vão modificar, quando esse cenário, né, de a gente ficar mais tempo em casa vai modificar. Algumas coisas vieram para ficar, o home office hoje se mostrou uma alternativa aí dentro de muitos ramos de atividades, né, econômicas, uma alternativa viável, eficiente. Mas suponhamos, professor, a gente tem que agir agora, não dá para ficar esperando a vacina e quando. O que você tem a nos dizer aqui para os ouvintes da Sagres, telespectadores do Tom Maior, que estão nos acompanhando? O que nós podemos fazer hoje em relação a isso que essa pesquisa, esses dados estão nos informando?
primeiro de tudo, se movimentar, né? Não importa como, a gente precisa se movimentar, né? Dentro da sua condição, dentro do seu gosto, né? Você tentar atingir a recomendação mínima de 150 minutos de atividade moderada ou de 75 minutos semanais de atividade vigorosa. Como que eu vou atingir isso? Aí fica a seu critério, de acordo com o que você tem disponível, né, para realizar e de acordo com o seu conhecimento prévio. Se eu vou atender isso às custas de fazer caminhada, de fazer corrida, de andar de bicicleta, de dançar, de pular corda, isso não importa. O que importa é que eu me movimente e que eu fique fisicamente ativo, né? Para algumas populações específicas, principalmente aquelas com 50 anos ou mais, é importantíssimo que a gente foque também no fortalecimento muscular. Não que as outras populações não precisem, né? Mas o fato de eu não fazer fortalecimento muscular para o indivíduo mais velho é mais danoso do que para o indivíduo mais novo, né? Que ele vai perdendo força muscular, vai perdendo massa óssea, pode perder equilíbrio e isso vai prejudicar ele com mais intensidade ali na frente do que o indivíduo jovem que relativamente tem mais força muscular, né? E com relação ao tempo sedentário, uma recomendação básica ali é que a cada 1 hora, mais ou menos, que eu fique muito tempo sentado, que eu interrompa esse tempo com algum movimento, com alguma atividade leve. Que eu vá ali de 2 a 5 minutos caminhar pela casa ou ficar em pé, subir um pouquinho de escada. Não precisa ser uma atividade física moderada, vigorosa. Pode ser leve mesmo, mas simplesmente eu quebrar esse tempo sentado com algum movimento ali. E, professor, normalmente a atividade física é academia, né? Onde a gente estava acostumado, era o ambiente, em que muitas pessoas hoje, e elas têm todo o direito de ficar inseguras nesse momento diante da pandemia, mesmo que os donos de academia façam todos os protocolos, atendam, respeitem, e tomando como base isso, né? Mas mesmo assim, tem algumas pessoas que não se sentem seguras a voltar para as academias. Que alternativa ela tem para poder se manter ativo, manter essa sequência de atividades e romper com esse comportamento sedentário? Todo o restante fora de uma academia que é possível de se realizar, né? Então, eu, por exemplo, eu treinava dentro de uma academia, né? Mas eu optei por, neste momento, eu não treinar, né? Então, eu faço toda a minha rotina de exercícios em local aberto, né? Eu vou na praça próxima aqui de casa, eu vou no clube, na pista ali do clube, né? Por eu ser profissional de educação física, ter o conhecimento, ficava sendo mais fácil de eu não fazer algo errado, né? Mas o simples fato de a pessoa adotar 30 minutos de caminhada por dia, em volta do quarteirão ali da casa dela, num ritmo moderado, já vai trazer grande benefício para ela. Ela não necessariamente precisa fazer esses 30 minutos de uma única vez, se ela está muito descondicionada, se ela está muito debilitada. Ela pode começar com 10 minutos e aumentando gradativamente. Ela pode dividir em 10 minutos de manhã, 10 no meio do dia, 10 no final do dia, ou 15 minutos de manhã, 15 no final do dia. O importante é ela se movimentar, né? E hoje em dia também tem muitos profissionais de educação física que estão trabalhando, que estão atuando de maneira remota. Eles estão utilizando as ferramentas remotas, Skype, Google Meet, ou até próprias plataformas já com exercícios já prontos, YouTube, onde eles podem fazer essa orientação para a realização da atividade física, né? Então, primeiro, se movimente. Segundo, se você não tem condições de fazer isso por conta própria, precisa de auxílio, procure um profissional de educação física que atenda de maneira remota, que ele vai saber resolver bastante coisa para vocês. Então, só para uma experiência nossa, né, lá na Unesp, no nosso projeto de extensão que chama Ativa Melhor Idade, nós estamos fazendo o atendimento de 150 idosas, todas de maneira remota, através de envio de atividades de exercício por grupo de WhatsApp e
montagem do programa de exercício dentro do YouTube, né? E aí todas as dúvidas que elas estão tendo, ela mandam para o monitor entra em contato, corrige, né? Então elas estão fazendo isso na casa delas. Olívia, eu tava fazendo uma conta rápida aqui. Ó, nós temos 7 dias na semana, vezes 24 horas, que é a quantidade de horas que temos no dia, vezes 60 minutos, vai nos dar, por semana, 10.080 minutos. Você sabe quantos % da semana para atender essa demanda da OMS de 150 minutos? Diga, Vinícius. 1%. 1%. Então, assim, é uma demanda que nós não temos desculpa de não retomar, né? Porque, assim, não toma tempo. A gente olha, parece assim um monstro, um negócio que vai ser difícil demais e que vai requerer de mim uma força que eu não tenho, né? E se a gente for olhar para os números em termos percentuais, então é mais uma coisa daqui, né, professor? Parece que é uma limitação, um obstáculo que está muito mais na nossa mente do que objetivamente como disse o Vinícius, é 1%. Se a gente for olhar, é pouco. Com pouco a gente ganha tanto, né? Mas realmente, não sei, é algo para a gente olhar até de onde vem isso, né? Essa resistência das pessoas. Nossa, eu me incluo nisso daí também, com essa questão da atividade. Vocês já olharam para isso lá na Unesp, professor? Então, num trabalhinho bem recente que a gente está terminando a escrita agora do artigo, né, que é com esse grupo exatamente de idosas, que 80% delas mantiveram pelo menos parte do nível de atividade física, a gente perguntou também quais eram as barreiras para elas não fazerem aquilo que elas já faziam antes, né? E as principais barreiras eram preguiça, né? Em segundo lugar, o cansaço, e em terceiro lugar, o medo de fazer algo errado, né? Então, a gente tem que olhar para vencer a preguiça, é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós mesmos, né? O cansaço também, porque eu me tornando fisicamente ativo, eu automaticamente melhoro a minha condição física e eu vou ficando menos cansado para as minhas atividades do dia a dia, né? Agora, já o medo de realizar algo errado, de machucar, aí cabe eu entrar em contato com um profissional para me orientar de maneira adequada, né? E uma coisa bem interessante com relação a esse 1% aí, ele acaba chamando mais atenção se a gente for ver, por exemplo, os dados médios de quanto que as pessoas gastam por dia em redes sociais, por exemplo, né? Que em média facilmente passa mais de 3, 4 horas por dia numa rede social e não tem uns 30 minutos para fazer a atividade física, né? Não, e na hora que a gente fizer essa comparação, professor, ela é excelente, assim, a Lívia até põe a mão no rosto. É um tipo de comparativo para a gente saber, assim, você não tem tempo ou você tem gasto mal o seu tempo, né? Então, essa é uma ótima reflexão a ser feita para que você possa adaptar, ajustar e incluir, né? Ou retomar. No meu caso, é retomar. Eu preciso retomar as atividades, fazer os exercícios, acompanhar e tudo. Então, é uma boa reflexão, viu, professor? Sim, com certeza. E se a gente for pensar realmente todos os malefícios que pode causar essa inatividade, né, eu acho que é um motivo a mais ainda para tentar fazer essa retomada, né? Então, por exemplo, só 10 dias com um nível de atividade física muito baixo, né, que é algo parecido com o que a gente ficou lá no início da pandemia, totalmente parado, sem sair de casa, até com medo de sair de casa, né, principalmente para a população acima de 50 anos, já diminui substancialmente a massa muscular, diminui a sensibilidade à insulina, que vai aumentar o risco para o diabetes, né? Aumenta fatores inflamatórios, que por sua vez também estão associados a um quadro pior da Covid-19. Então, caso eu venha pegar Covid-19, né, eu vou ter mais chance de
evoluir para o caso grave, de eu precisar ser internado por conta disso, né? E só para adiantar especificamente com o dado do nosso artigo, né? Se for mantido por longo tempo, né, tem que ficar ali até vir a vacina, tem que esperar vir a vacina para voltar a ficar fisicamente ativo, essa redução que a gente observou na atividade física pode aumentar em mais de 11,1 milhões de casos por ano de diabetes, né, e 1,1 milhões de casos por ano de mortalidade geral. Então, é algo realmente preocupante que a gente não pode ficar esperando. A gente tem que tomar uma atitude e voltar a ficar fisicamente ativo, né? Professor, muito obrigado pelo alerta, parabéns pelo estudo. Sempre que tiver novas demandas, esses desdobramentos desse estudo dessa pesquisa que vocês estão fazendo, pode entrar em contato com a nossa produção, reenviar o material. É importante a gente dar esse espaço e apoiar o pensamento científico e também alertar a população para a mudança de hábito, que é o nosso papel aqui como comunicadores. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho dessas informações. Conversamos com o professor Emanuel Ciolac, ele que é professor, pesquisador e professor de Educação Física da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, e falando muito sobre como o impacto do isolamento social, da falta de atividades físicas, o impacto que isso causa nas pessoas, né? Existe um aumento muito grande, uma preocupação muito grande de que esse período que ficamos parados aumente a quantidade de pessoas com diabetes, por exemplo, e isso vai se desdobrando a outras tantas doenças ligadas à falta de exercício físico, né, e ao sedentarismo.